Bom dia, turma. Vamos acompanhar então a explicação da aula 48 de língua portuguesa do nono ano. O conteúdo desta aula é o gênero notícia e regência nominal, apenas uma introdução, ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, na aula 48, então nós vamos estudar o gênero notícia. Então nós temos aqui um quadro no qual está sendo relembrado o que nós estudamos a respeito da notícia. Adolescentes que passam muito tempo no celular são mais infelizes, aponta estudo. Então nós vamos relembrar aqui o que foi lido, o que foi estudado, analisado nesta notícia, certo? Aí nós temos o texto 2, que é uma reportagem com o título A Busca da Felicidade. Então, vocês vão fazer a leitura umas 2 vezes aqui para vocês compreenderem bem o que está sendo dito nesta reportagem. Então, aqui o conteúdo da aula é notícia, mas na verdade aqui está sendo trazido uma reportagem para vocês lerem. Mas é assim, o que vocês vão analisar nesse texto aqui? Não é o gênero em si, certo? É mais relacionado à temática, tá? Então, vocês vão, quando vocês forem ler essa parte aqui da análise desse texto 2 aqui, então vocês vão ver o quê? Que o texto 2 tem em comum com a notícia lida nas 2 últimas aulas é o quê? O tema da felicidade, certo? E daí vocês vão na próxima página continuar, né, aqui nas 2 flechinhas lendo uma parte de análise da reportagem lida, certo? E quanto ao gênero textual que estudado nesta aula, é basicamente isso. É ler mais um texto a respeito com a temática da felicidade e comparar com o anterior, e seria basicamente isso, ok? E o conteúdo de análise linguística é a regência nominal, certo? Então, o que seria a regência nominal? A regência nominal é a relação em que um substantivo, um adjetivo ou um advérbio estabelece com seus complementos. Porque em vários casos, o substantivo, o adjetivo ou o advérbio que nós usamos nas frases, eles não vão ter sentido completo, eles vão precisar de complemento. Assim como os verbos. Eu peguei o exemplo aqui da regência verbal porque nós já estudamos a questão da transitividade verbal, né, os verbos que têm sentido completo ou não. Por exemplo, eu vou partir aqui da regência verbal, que nós já vimos isso no começo do ano, alguma coisa relacionada a verbos, né? Não vimos regência verbal, nós vimos transitividade verbal, mas eu já consigo explicar aqui essa regência que está tudo mais ou menos no mesmo conteúdo, certo? Então é assim, como a professora falou que tem substantivos, adjetivos e advérbios que não têm sentido completo, nós estudamos isso no começo do ano a respeito dos verbos, porque nem todos os verbos têm sentido completo. Por exemplo, se eu falar assim, vou fazer uma frase bem curta aqui para caber aqui no papel, tá? Se eu disser assim, eu viajei. Se eu digo eu viajei e eu paro a frase aqui no verbo, vocês já entendem o que a minha mensagem. Vocês já sabem qual foi a ação que eu tive, o que foi que eu fiz. Eu viajei. Então esse verbo tem sentido completo. Agora, se nós formos comparar o verbo ir, aqui o vou no caso, o vou ele não tem sentido completo, certo? Se eu parar a frase aqui, se eu disser assim, olha, nono ano, amanhã eu vou, e eu parar a frase no vou, vocês vão saber para onde a professora vai? Não vão saber, significa que esse verbo não tem sentido completo. Ele vai precisar de um complemento, eu vou dizer onde eu vou, aonde eu vou, certo? E no caso do vou, ele necessita de uma preposição para se ligar ao seu complemento, aqui no caso banheiro,
certo? Então, qual que é a preposição correta que eu uso? O correto é dizer vou no banheiro ou vou ao banheiro. Então, a professora sempre corrige vocês, né? É errado eu dizer vou no banheiro, porque o no, ele é uma preposição que indica lugar. Então, é correto eu dizer assim, estou no banheiro. Aí é correto, o lugar onde eu me encontro. Agora, o verbo ir, ele indica movimento. E a preposição que vai dar essa ideia de movimento é a preposição a. Por isso que o correto é vou ao banheiro, ok? Então, essa relação das palavras com as preposições não acontece somente com os verbos, acontece também com o substantivo, com o adjetivo e com o advérbio, certo? Por exemplo, aí tá, antes da professora ir para o exemplo aqui. Então, nós estamos falando de uma palavra, de uma classe de palavras muito importante aqui para o conteúdo, que são o quê? As preposições. Porque qual que é a palavrinha que vai ligar o substantivo ao seu complemento, o adjetivo ao seu complemento ou o advérbio ao seu complemento? É uma preposição. Ou qual palavrinha que vai ligar o verbo ao seu complemento? É uma preposição. Então, neste quadrinho amarelo aqui, nós temos as principais preposições: a, ante, até, após, de, desde, em, entre, com, contra, né? Aquelas palavrinhas lá que a professora sempre fala que vocês têm que ter elas decoradas, que facilita muito a vida de vocês, certo? Então, sempre de olho aqui nas preposições. Aí nós temos dois exemplos aqui em que nós vamos analisar, certo? Vamos ver ele rapidinho aqui, tá? Então, olhem só. O primeiro exemplo aqui. Nem todos tinham antipatia por ele, certo? Ó, se eu parar a frase aqui no antipatia, ela não tem sentido completo. Ó, nem todos tinham antipatia. Ah, tá, mas a antipatia é por quem? Então, eu vou continuar aqui, ó, por ele. E vocês reparam que se eu falar assim, ó, nem todos tinham antipatia, qual pergunta que vai vir na nossa cabeça? Ué, antipatia por quem? Então, nós vemos que o substantivo antipatia, ele necessita da preposição por, certo? Então, assim, ficaria correto eu falar assim, nem todos tinham antipatia entre ele ou sobre ele, né? Não ficaria correto. Qual que é o correto? Qual que é a preposição correta para usar com antipatia? A preposição por, ok? Nós temos mais uma frase aqui agora retirada do texto, da notícia que foi lida lá, então que diz assim, que os adolescentes eles deveriam tentar aumentar o tempo despendido com amigos e exercícios. Se eu parar parar a frase aqui na palavra despendido, que significa tempo gasto, a frase também não vai ter sentido completo. Os adolescentes deveriam tentar aumentar o tempo despendido, né? Então, o gasto está despendido, mas despendido com o quê? Então, nós temos aqui, ó, com amigos e exercícios. Então, nós sabemos que a palavra, né, o despendido aqui, ó, tempo despendido, qual que é a preposição que vai necessitar para ligar ela a um complemento? A preposição com, tá? E tem assim, não é somente às vezes uma preposição só que vai dar certo, às vezes tem uma, duas preposições que cabem na mesma palavra, ok? Então aqui em cada um desses exemplos aqui foi utilizado apenas uma preposição, não significa que outros poderiam ser usadas também com os que daria ainda um sentido completo, certo? Mas enfim, então é só uma introdução da regência verbal aqui para vocês entenderem o que. Regência verbal não, desculpa. É só uma introdução da regência nominal para vocês saberem o que. Entenderem que a regência nominal é a relação em que um substantivo
vai ter com o seu complemento, o adjetivo, qual a relação do adjetivo com o seu complemento e a relação do advérbio com o seu complemento. E esse complemento é ligado por uma preposição, certo? Então, seria assim, substantivo mais preposição mais complemento, certo? Adjetivo mais preposição mais complemento, advérbio mais preposição mais complemento, certo? Aí agora nas próximas aulas vai ser aprofundado um pouquinho mais esse assunto. Então vamos lá para os exercícios da aula 48. O exercício número 1, ele vai apenas está falando aqui a respeito da temática, né? Abordada na notícia e na reportagem. Então, a temática, né? Que era a temática da felicidade, nas duas reportagens. Então, a temática desses dois textos são temáticas divergentes, temáticas convergentes, diferentes, antagônicas ou contraditórias. Vocês vão marcar uma dessas alternativas. Aí, assim, para a professora tá muito fácil ver qual que é a temática, qual palavra dessas que indica como que a temática dos dois textos se relacionavam. Mas se vocês estão com dúvida nas palavras, no significado das palavras, procurem no dicionário ou no Google, certo? Escrevam aqui embaixo, daí vocês vão ver. E lembrando que o quê? As duas notícias tinham a mesma temática, certo? Então, essa mesma temática significa uma dessas palavras aqui, ok? E na questão número 2, nós temos 5 frases em que nós temos palavras aqui, substantivos, que estão com termos que complementam, que vão precisar de termos que complementem o seu sentido. E daí nas alternativas vai estar apontando aqui qual que é o termo regente, a preposição e qual que é o termo regido, tá? Então é assim. Como é que vocês vão saber qual que é o termo regente, a preposição e o termo regido? É muito fácil, porque tá mostrando aqui atrás, ó. A professora esqueceu até de chamar a atenção de vocês para isso. Olha só como é que fica como é que fica a ordem, ó, antipatia por ele. Então aqui, ó, antipatia é o termo regente, que vai ser o substantivo ou o adjetivo. A preposição é uma dessas palavrinhas aqui. O termo regido é aquele que vai vir depois da preposição. Ó, termo regente aqui, ó, tempo desprendido. A preposição com, o termo regido, amigos e exercícios, que ele vem depois da preposição. Então, aqui vai ser bem fácil vocês encontrarem a alternativa correta, certo? Então, observem aqui as palavrinhas, os termos aqui que a professora sublinhou, e daí vai ser fácil aqui vocês identificarem qual que é o termo regente, a preposição e o termo regido. Então, somente uma das alternativas aqui que está correta, certo? Então, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, chamem a prof.